Bom, sejam bem-vindos, colegas. Estamos aqui no âmbito do enquadramento e há necessidade de passar alguma informação, tanto aos colegas enquadrados nas diferentes categorias. E o tema que eu trago hoje, que me é proposto para apresentar, tem a ver com a legislação genérica sobre os impostos externos. Portanto, vamos falar dos seus regimes aduaneiros e dos projetos de modernização. Os pontos essenciais será a legislação genérica, portanto, tudo aquilo que é matéria que legisla, portanto, a importação ou os impostos externos, portanto, importação de mercadorias, o desembaraço aduaneiro, vamos ver também o sistema harmonizado e a classificação pautal. O objetivo, como disse anteriormente, é dotar de conhecimentos fundamentais naquilo que são as matérias aduaneiras e todos os funcionários enquadrados nas novas categorias. Obviamente que alguns já estão a trabalhar, né, nessas matérias, mas será benéfico para os que ainda não começaram e que provavelmente poderão ser escalados ou destacados para trabalhar na área dos impostos externos. A legislação aduaneira é vasta, ela pode ser encontrada na internet ou mesmo na plataforma da MCNet, na JUA, tanto para quem trabalha ou tiver acesso à MCNet. Ele pode ter um campo para pesquisa de legislação. Naturalmente que não vamos abordar toda ela, como disse, ela é vasta. A começar pelas leis, podemos destacar a Lei 11/2016, que aprova o texto da pauta aduaneira, né, e as respectivas instruções da pauta preliminares, as IPPs. Depois temos a Lei número 18/2018, que simplesmente faz a revisão do texto dessa mesma pauta aduaneira. A pauta aduaneira, vamos ver, é o livro onde está lá compilado tudo aquilo que são as posições pautais de todas as mercadorias passíveis de serem encontradas na esfera, né, da importação de mercadorias. Estão lá as posições pautais, as respectivas taxas. A nível dos decretos, podemos destacar o decreto 38/2002, que aprova as regras gerais sobre a determinação do valor aduaneiro de mercadorias. O decreto número 9/2017, que aprova as regras, essas mesmas regras gerais de desembaraço aduaneiro de mercadorias. A nível dos diplomas, há a destacar o diploma ministerial número 11/2002, de 30 de janeiro, que aprova regulamentos terminais internacionais de mercadorias. Depois vamos ver mais adiante. Temos também o Diploma Ministerial 51/2019, de 24 de maio, que aprova o regulamento de desembaraço aduaneiro de mercadorias. Podemos também destacar o Diploma Ministerial número 21, que aprova o regulamento de valor aduaneiro. O Diploma Ministerial, por exemplo, 12/2002, de 30 de janeiro, que aprova o regulamento sobre os armazéns aduaneiros de mercadorias. Comércio internacional. Ora, aqui pergunta-se, o que é o comércio internacional? Não é nada mais, nada menos que aquelas operações que os países realizam entre si. Portanto, as importações, as exportações, os países têm necessidade de transacionar entre si. E por que é necessário, ou por que os países precisam de comercializar ou transacionar entre si? Por diversas razões, né? Há a diversidade de produção entre esses países, portanto, as vantagens que cada um ganha, portanto, ou extrai ao
adquirir mercadorias do país, de um outro país, ou de vender as suas mercadorias para um determinado país. Também porque nenhum país produz o suficiente para seu sustento. Há países que produzem uma certa mercadoria que os outros não produzem, daí a necessidade de exportar para esses países que não produzem, à medida que vão vendo que essas mercadorias lhes são suficientes. Portanto, eles importam o que tem em excesso, ou que sobra, e importam aquilo que tem em falta. O que seria então o desembaraço aduaneiro? Do ponto de vista do direito aduaneiro, não é nada mais do que a permissão ou a liberação de uma mercadoria pela alfândega para que ela possa entrar ou sair do país, depois, naturalmente, de verificada toda a documentação em conformidade com a lei. É um procedimento pelo qual as alfândegas consideram operações de movimento concluídas, portanto, baseado, dependendo do regime que está em causa no momento do desembaraço aduaneiro. Sobre os regimes vamos ver mais adiante. Como eu disse, o desembaraço aduaneiro é naturalmente a liberação ou a libertação de mercadorias, portanto, das alfândegas, tanto para entrarem como para sair do país, desde que, ou seja, depois de verificada toda a documentação e se ela estiver em conformidade com a lei. Qualquer outra ação que for feita fora desta norma, portanto, de verificação de toda a documentação, introdução de mercadorias sem a observância destes procedimentos, portanto, de verificação da conformidade com a lei, pode consubstanciar a contrabando ou a descaminho. Poderão questionar o que é um contrabando ou o que é o descaminho. Portanto, o descaminho é toda a tentativa de introduzir no país ou retirar do país mercadoria sem a devida declaração, ou mediante falsas declarações, tanto sobre o valor como para as quantidades, chamaríamos subfaturação ou sobrefaturação ou subquantificação. Já o contrabando seria tentativa de introduzir no país ou de retirar do país toda aquela mercadoria proibida. Não pode haver dúvida aqui. Uma coisa é a mercadoria que não é proibida, o importador ou a pessoa tenta introduzi-la no país, passa pelas autoridades aduaneiras, apresenta documentos viciados, na tentativa de ludibriar ou de iludir a autoridade aduaneira, no caso, apresentando documentos que baixam o valor da mercadoria, que reduzem as quantidades, isso seria o descaminho. Outra coisa é tentar fazer passar pela fronteira de entrada ou de saída mercadoria que naquele preciso momento é proibida a sua retirada ou a sua introdução no território aduaneiro. Falamos do desembaraço e vimos anteriormente o Decreto 917/2017, que aprova as regras gerais de desembaraço aduaneiro e revoga o 34/2009. Ele tem como objeto a aprovação das normas de controle e desembaraço aduaneiro de bens, mercadorias, valores e respectivos meios de transporte e controle de pessoas. Já o Diploma Ministerial 51/2019, de 24 de maio, aprova aquele que é o regulamento do desembaraço aduaneiro de mercadorias. Portanto, é lá onde estão os procedimentos para a implementação dessas regras aprovadas pelo Diploma Ministerial, aliás, pelo Decreto 9/2017. Alguns termos aduaneiros. Temos aqui o controle aduaneiro, que seria toda aquela verificação, qualquer introdução ou retirada de mercadorias
no território aduaneiro ou do território aduaneiro é sujeita a um controle, a uma fiscalização. É esse que determina o controle aduaneiro. Coloquei aqui alguns artigos, os respectivos artigos, bem na frente de cada um dos termos, mesmo para facilitar a busca, portanto, para leitura e mais informação, caso esteja interessado. Declaração aduaneira, sim, é toda aquela formalidade, portanto, é aquela declaração que é feita pela pessoa ao apresentar-se ao território ou às autoridades aduaneiras e presta a sua declaração aduaneira, dizendo o que é que traz consigo, né, como mercadoria ou como bagagem, como bens pessoais também. O declarante é a pessoa que faz isso ou presta essas declarações, né? Temos também os direitos aduaneiros e demais imposições, temos documento único, temos os regimes aduaneiros, portanto, se está a importar, se está a exportar, seria um dos regimes esses. Temos o território aduaneiro, que é desde a limitação da fronteira do país. Todo ele, para o interior, é todo ele considerado território aduaneiro. Já tinha dito o que era o controle aduaneiro. É a entrada ou saída de pessoas, bens, mercadorias, valores, portanto, está sujeita ao controle das alfândegas e deve-se realizar através dos portos e instâncias aduaneiras devidamente habilitadas para o efeito. Pode-se encontrar no artigo 4º do Diploma Ministerial 51/2019, que aprova as regras gerais de desembaraço aduaneiro. O controle aduaneiro incide sobre os meios de transporte, pode incidir sobre as pessoas também. Sobre os meios de transporte podemos encontrar os rodoviários, aéreos, marítimos, fluviais, ferroviários, entre outros. Não é permitido ao meio de transporte procedente do exterior ou a ele destinado estacionar fora daquele que é o local devidamente autorizado, ou dentro de um terminal, ou dentro de uma fronteira. Tem que ser sempre dentro de um espaço delimitado, permitido por lei, aprovado pelas alfândegas, para fazer operações de carga e descarga. Regimes aduaneiros. Como eu disse antes, o processo de desembaraço aduaneiro é feito por dois regimes normalmente aplicáveis. Ou introduzem-se mercadorias no país vindas do exterior, isso seria importação, ou retiram-se do país para o exterior, que seria uma exportação. Qualquer outro regime diferente, qualquer outro procedimento de introdução ou de retirada de mercadorias do território nacional é considerado um regime específico, um regime especial, portanto. Só existem dois regimes gerais, que são a importação definitiva ou a exportação definitiva. Os regimes aduaneiros especiais, podemos destacar a importação temporária, exportação temporária, a reimportação, a reexportação. O que seria a importação temporária? Seria a introdução de mercadorias vindas do exterior por um período de tempo para desempenhar qualquer atividade ou para serem usados para uma determinada atividade e, posteriormente, depois de um determinado prazo, devolverem para a procedência, voltarem a sair. Essa é a importação temporária. Foram importadas temporariamente. Podemos dar o exemplo. Todos os dias entram viaturas não nacionais, matrícula estrangeira, pelas fronteiras, por exemplo, a rodoviária. Podemos destacar ou dar o exemplo da fronteira de Ressano Garcia. Aquelas viaturas, não sendo nacionais, elas entram para ficar por um determinado período, que é permitido por lei, que é de 30 dias, pode fazer uma importação temporária. Pode-se importar também, se estão recordados, na construção da circular de Maputo, por exemplo, foram importados vários equipamentos, maquinarias, de forma temporária. Terminado
o projeto, que era a construção da estrada Maputo Circular ou da ponte sobre o Catem, aqueles equipamentos já não são necessários aqui no país. Foram devolvidos à procedência para realizar atividades em outros projetos, fora do país, obviamente. A exportação temporária seria a retirada temporária de algum equipamento, de um bem, para o exterior, para determinado efeito, ou para reparação, ou para ir prestar essa atividade no exterior, que depois de um certo período de tempo será reintroduzida no país. E isso vamos ver o que é que significa, que regime é esse de voltar a introduzir mercadoria que saiu temporariamente do país, voltar a introduzir no nosso território. Isso chama-se reimportação. Portanto, o ato de trazer de volta uma viatura minha que aqui não encontra reparação, ou uma peça de um avião que aqui não tem reparação, que é exportada de forma temporária para uma reparação, quando ela retorna para o país é reimportação. A reexportação seria o inverso de uma importação temporária. Portanto, quando aquele equipamento terminou a sua atividade de construção da ponte Maputo-Catembe, ela volta à procedência, chama-se reexportação. Temos o trânsito aduaneiro, que não é nada mais do que a passagem ou trânsito de mercadorias ou a saída de mercadorias que entraram, passaram por Moçambique, o destino final não é Moçambique, vem de fora, vem do exterior, passam pelo nosso território, provavelmente pela localização geográfica dos seus portos ou das suas fronteiras rodoviárias, passa pelo nosso território para depois sair por uma outra fronteira ou por um outro ponto, até pode mudar de meio de transporte, até o seu destino final. Obviamente que todos estes regimes, por uma questão de segurança, incidem sobre elas determinadas cautelas fiscais, para garantir que, caso se perca alguma coisa, o Estado não perca a receita, salvo nas situações de exportação ou reexportação, que é a saída de mercadoria. A cabotagem. A cabotagem é a movimentação livre de mercadorias a nível nacional, portanto, pelo mar, por via de um barco, por via de um navio, de mercadorias já importadas definitivamente, nacionalizadas, mas também pode-se transportar mercadorias que foram importadas, não foram declaradas aqui, por exemplo, no nosso porto de Maputo, não foram declaradas, porque o importador diz que não, eu vou desembaraçar em Nacala. Aí sim, estabelece uma certa garantia bancária, transporta a sua mercadoria via barco para o porto de Nacala ou da Beira e apresenta-se na estância aduaneira que ele indicou de sua preferência para proceder o desembaraço aduaneiro da mercadoria. Obviamente que também faz a respectiva caução, como disse. Temos os armazéns de regime aduaneiro, que também é um regime que permite que o importador introduza a mercadoria no território nacional e que essa mercadoria fique suspensa, portanto, fique cativa, não pague imediatamente as imposições por um determinado período, neste caso de 6 meses. O importador pode ficar com a mercadoria, só paga quando vende ou quando pretende usar. É um regime também especial, como o próprio nome diz. Temos as zonas francas industriais, zonas francas isoladas, e também, entre outros, podemos citar as zonas econômicas especiais também. Imposições aduaneiras devidas. Na importação e exportação, a dívida aduaneira decorre de imposições devidas pela importação e pela exportação. As imposições aduaneiras devidas é todo aquele imposto que deve ser pago no processo de importação ou de exportação de mercadorias. O normal é dizer vai pagar direitos, mas direitos são uma rubrica dentro daquele conjunto de imposições ou de taxas que é suposto pagar.
Por isso que o ideal seria dizer vai pagar as imposições devidas, porque até pode não pagar direitos, pagar só o TSA, pagar só o IVA, dependendo. Então, o correto é dizer o importador, recomendar o importador a pagar as imposições devidas, no geral. Sobre as importações e exportações incidem imposições como direitos aduaneiros, direitos antidumping, o ICE, a sobretaxa, o IVA, taxa de serviços aduaneiros, as taxas de radiodifusão, entre outras. Podemos encontrar aqui a taxa de sobrevalorização. Já tinha explicado o que era importação temporária, o que era declarante, a obrigação de declarar. Coloquei aqui artigos, caso queira obter mais informação, é fácil, é só ir ao Diploma Ministerial 51/2019 e lá encontrar. Dentro da declaração aduaneira, no âmbito da modernização tecnológica, me dizia é um dos pontos lá, as alfândegas evoluíram de um sistema que se usava, que era o Teams, evoluiu-se para a janela única eletrônica. Na janela única eletrônica é lá onde encontramos o uso obrigatório dos códigos de processo aduaneiro, vulgo CPAs. Ele é usado para identificar a natureza do movimento de mercadorias. Portanto, indica-se cada regime tem o seu CPA específico. Se está a introduzir mercadorias, definitivamente tem o seu CPA. Se está a exportar, definitivamente tem o seu CPA diferente. Se está a importar temporariamente, também tem o seu CPA diferente. Portanto, existem centenas de códigos de processo aduaneiro e existe uma brochura, e circula uma brochura de fácil acesso sobre os CPAs, que facilmente pode-se consultar. E é importante o declarante indicar corretamente o CPA que pretende, sob o risco de dizer que está a importar uma mercadoria que na verdade está a exportar e vai cobrar taxas aduaneiras. Trago aqui um exemplo. Tem um CPA 47B12. É importante aqui no slide anterior referenciar que o CPA é composto por um par de números e uma letra. Primeiros números, 2 números, uma letra e segundos, 2 números. Temos, por exemplo, o 47B12. É um CPA que se usa para casos de importação de mercadorias de um armazém com aperfeiçoamento ativo, com isenção total de imposto de consumo específico. Parece confuso, parece complicado. O que é que isto quer dizer? Vou dar um exemplo. Sabemos que o país tem empresas, tem fábricas que produzem, por exemplo, tabaco, produzem cigarro, produzem bebidas alcoólicas. Para a produção desses produtos, ele precisa de matéria-prima. No caso das bebidas, ele precisa do álcool. O álcool paga imposto sobre consumo específico no ato da importação. Mas na produção doméstica também, na produção nacional, incide sobre a bebida que ele produz, cobra-se o ICE. Se ele pagasse e cobrasse, se lhe fosse cobrado o ICE no ato da importação do álcool, e lhe fosse cobrado a seguir pela produção do vinho ou do gin que ele produz, estaremos aqui numa situação de dupla tributação. Então, ele ao importar o álcool para produzir bebida e posteriormente pagar um imposto sobre consumo específico pela bebida que produziu, ele tem que usar para a importação do álcool este CPA, que o vai isentar de pagamento de imposto sobre consumo específico na importação. Vai só pagar o ICE pela produção. Penso que ficou claro aqui. O 40X02 é o habitual. Qualquer importação que é feita definitivamente, sem o uso do tratamento preferencial, é este CPA que se usa.
Qualquer mercadoria que é importada, por exemplo, pelas lojas francas, nos aeroportos ou nas fronteiras marítimas ou rodoviárias, ela usa o CPA 90X03. Exportação de mercadorias importadas definitivamente, mas por meio de devolução. 10X06, eu trouxe cá este exemplo porque notei que haviam muitas dúvidas, eram levantadas dúvidas sobre se existe um CPA para casos em que se importa uma mercadoria definitivamente e passado algum tempo pretende-se devolvê-la também, porque se calhar não corresponde às especificações técnicas ou porque se denotou alguma avaria ou ineficiência quando ainda estava dentro da garantia, então pode-se devolver, usa-se este CPA. Documentos que acompanham a declaração aduaneira. A fatura comercial, é importante aqui sublinhar que tem que ser a fatura comercial, não tem que ser, não pode ser a fatura pro forma, porque a fatura pro forma é uma cotação apenas, mas a fatura final pode ser diferente da fatura pro forma. Então tem que ser a fatura final e nunca a fatura pro forma. A lista do empacotamento podem encontrar um conjunto de documentos com o nome de packing list, o título de propriedade da mercadoria, certificados quando aplicáveis, sim, há certificados fitossanitários, dependendo de mercadorias perecíveis, facilmente perecíveis ou frescos, certificados médicos, por exemplo, no caso da importação de medicamentos, cartão de importador é um deles que se exige. No CPA, há mercadorias que não podem ser incluídas na mesma declaração aduaneira. Mercadorias que têm regimes aduaneiros diferentes. Eu importo uma mercadoria, mas uma parte dela é para ficar definitivamente aqui, mas a outra só vem por um período de tempo e depois vai retornar à procedência. Não podem estar no mesmo DU, na mesma declaração aduaneira. É preciso separar, porque ela tem que ter CPAs diferentes. Não se pode juntar na mesma declaração mercadorias que têm um benefício fiscal, ou seja, têm uma isenção, e as que não têm, obviamente, porque os CPAs são diferentes. Não se pode juntar na mesma declaração mercadorias que têm destinatários diferentes ou consignatários, é óbvio. Também não se pode juntar na mesma declaração mercadorias que têm fornecedores ou exportadores diferentes. Valor aduaneiro. A determinação de valor aduaneiro adotada em Moçambique é o definido pelo GATT, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Esta sigla GATT está em inglês, pode significar General Agreement on Tariffs and Trade. Este acordo pressupõe basicamente a eliminação ou redução de algumas barreiras fiscais, né, para facilitar ou para promover o comércio entre países, o comércio externo. Integram nele o valor aduaneiro os seguintes elementos: custos de transporte, os gastos relativos ao manuseamento, o valor de seguro da mercadoria, entre outros. Verificação e reverificação. A verificação consiste em verificar ou conferir os elementos declarados, tais como o título de propriedade, verificar toda aquela documentação que deve constar na declaração. Devo sublinhar que a verificação é um estágio extremamente importante no processo de desembaraço aduaneiro. É o verificador que determina se a declaração está em conformidade com a lei, é o verificador que dá o aval para a mercadoria entrar no país ou para sair do país. É o verificador que determina se aqueles valores declarados são aceitáveis, são os corretos. Portanto, ele tem a faca e o queijo na mão. O setor de verificação ou o verificador é extremamente determinante no processo de desembaraço. Ele pode
até se auxiliar do exame físico ou da inspeção não intrusiva, não estando claro ou satisfeito com algumas declarações. Pode solicitar apoio de quem tem a competência de verificar a mercadoria e confrontá-la com a declaração física, documental, neste caso. É ele que dá autorização de saída. Como disse, ele é que tem a prerrogativa de dizer se esta mercadoria está em condições de entrar ou de sair do país, se é uma mercadoria proibida ou não, se tem os certificados necessários ou recomendados ou não. É o verificador que determina isso. Sistema harmonizado. Portanto, falei no início, o primeiro dispositivo legal que mencionei, que era a pauta aduaneira. A pauta aduaneira contém todos os capítulos e subcapítulos, posições pautais de todo tipo de mercadorias passíveis de existirem localmente. Até areia, até pedra pode-se encontrar na pauta aduaneira. Então, é harmonizado, por quê? Porque ele compreende as posições, subposições, todos os códigos numéricos, as notas de secção, e é o mesmo código harmonizado, adotado por todos os países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio. Ou OMA também, através da OMA, Organização Mundial das Alfândegas, usam a mesma codificação, pelo menos nos primeiros 2 dígitos. O objetivo do sistema harmonizado é mesmo este, facilitar o comércio internacional. Se eu estou perante uma declaração aduaneira e vejo o código pautal que está ali, que o despachante ou o declarante colocou, por exemplo, 39, é uma posição 39, e vejo os documentos de exportação, ou Bill of Entry, como quiserem chamar, e vejo também 39, já fico sabendo que esta mercadoria, no mínimo, deve ser um plástico. O material é feito de plástico. Depois pode variar nos outros dígitos, na subposição. Permite a coleção, comparação e análise de estatísticas comerciais. É fácil, sim. Permite a standardização de documentos comerciais e troca de informação. Por quê? Porque o país exportador facilmente pode saber dizer qual foi o volume de exportações de mercadorias, por exemplo, da posição 39. Basta só fazer, mediante os sistemas informáticos, vai fazer o filtro de mercadorias exportadas da posição 39. Vão saber, em pouco tempo, em tempo real, podem ter essa informação estatística. Internamente também, quanto importamos em termos de volume de mercadorias com matérias plásticas. É uma ferramenta universal de linguagem econômica e de codificação de mercadorias. Uma ferramenta indispensável para o comércio internacional. A pauta aduaneira é composta por 21 secções, 96 capítulos, 1.221 posições de 4 dígitos e 5.052 subposições de 6 dígitos. Nela, o capítulo 77, se forem lá ver na pauta, está reservado para descobertas futuras. Pode-se descobrir uma mercadoria que, corridas todas essas subposições, 5.052, ela não se enquadra, então é uma mercadoria nova. Vão usar o capítulo 77 para caracterizar, para classificá-la. Por exemplo, temos aqui o capítulo 2202/99, é só para refrigerantes a nível nacional, Moçambique, portanto. Usamos na nossa pauta 2202/99. O 2203 é só para cervejas de malte. Não vamos encontrar no 2203, não vamos encontrar cervejas, ou seja, refrescos ou sumos. Não. Esses primeiros 4 dígitos determinam o tipo de mercadoria.
2202 são refrigerantes. Depois vai variando dentro do conjunto de refrigerantes, vai variando se são com açúcar, sem açúcar. 2204 são vinhos espumantes, mas já 2206, como disse, são cervejas de milho e sogro, ou sogro, né? Já não são como as 2203 que são de malte. Como disse, só as instituições do Estado, no âmbito das suas atividades de competência, podem solicitar informações relativas às declarações aduaneiras. É verdade que os despachantes têm acesso às declarações, mas elas podem, retirando despachos ou informações aduaneiras, elas só têm validade quando autenticadas, certificadas pelas alfândegas. Portanto, ele que não pode imprimir a declaração, uma segunda via, por exemplo, fazer uso dela sem passar pelas alfândegas. E sem prejuízo de qualquer responsabilidade civil ou criminal, o incumprimento das regras estabelecidas no regulamento, falo do 51/2019, é considerado infração tributária punível nos termos da lei. Muito obrigado pela atenção dispensada.